medo tem um jeito silencioso de entrar. Ele não bate a porta, não pede permissão. Ele simplesmente se instala. Às vezes começa como um pensamento que parece inofensivo, uma pergunta que ninguém ouve, mas que ecoa dentro de nós. E se não der certo? Outras vezes é um peso no peito, um aperto que nos acompanha até nos momentos em que tentamos descansar. É o tipo de presença que muda a forma como respiramos, como olhamos para o futuro, como tomamos decisões. O medo, quando não é compreendido, se transforma em um cárcere invisível, limitando o que ousamos fazer e até mesmo quem ousamos ser. Mas existe algo que poucos percebem. O medo não é apenas uma emoção desconfortável para ser ignorada ou vencida à força. Ele é um mensageiro que aponta para lugares onde nossa confiança está frágil e nossa clareza turva. Quando a Bíblia diz, em Provérbios 29:25, que o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor está seguro, está nos mostrando que o medo pode se tornar uma armadilha, uma rede que prende nossos pés no momento exato em que deveríamos avançar. Não é apenas sobre sentir medo, é sobre o que esse medo começa a ditar na nossa vida. Ele sufoca oportunidades, nos convence a desistir antes de tentar e nos mantém esperando o que nunca vem. Um momento perfeito. Davi conhecia o medo. Ao olhar para Golias, ele não viu apenas um gigante. Viu uma ameaça real, maior e mais forte que ele. Mas também viu algo que muitos não enxergam. A verdadeira questão não era o tamanho do adversário, mas quem estava no controle de tudo. É essa perspectiva que muda tudo. O gigante estava diante dele, mas Deus estava acima de ambos. E é aí que a história muda. O livro de Eclesiastes nos alerta: quem observa o vento nunca semeará. Eclesiastes 11:4. Quem espera condições ideais para agir, alimenta a paralisia. E talvez esse seja o maior erro que o medo nos empurra a cometer. Adiar, esperar, analisar demais, até que a oportunidade se vai. Quantas vezes já deixamos de dar um passo, porque estávamos esperando que o vento soprasse na direção certa, que todas as respostas estivessem claras, que não houvesse nenhum risco. Hoje, eu quero te convidar a olhar para o medo de outra forma, não como um tirano, mas como um sinal. Não como algo que define seus limites, mas como um lembrete de que há algo maior em quem você pode confiar. Vamos caminhar juntos por 3 verdades bíblicas que têm o poder de reorganizar sua mente, alinhar seu espírito e restaurar sua coragem, mesmo no meio da ameaça. Não é teoria, é prática, é vida real. É a diferença entre ficar preso ou atravessar o vale. E ao final, você talvez perceba que coragem não é o que você pensava que era, e que ela pode estar mais perto do que você imagina. Primeira verdade: o medo diminui quando a fonte da confiança muda. A confiança é como um alicerce. Tudo o que construímos na vida repousa sobre ela. Nossas decisões, nossos relacionamentos, nossa visão de futuro. Mas se esse alicerce é instável, se está apoiado apenas na nossa própria força, no nosso entendimento limitado ou na segurança que as circunstâncias oferecem, mais cedo ou mais tarde, ele cede. E quando ele cede, o medo encontra espaço para crescer. Provérbios 3, 5, 6 nos orienta: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa não é uma frase de efeito ou um conselho poético. É um mapa para atravessar os momentos de insegurança. Confiar em Deus de todo o coração significa transferir o peso da responsabilidade final para aquele que é inabalável. Significa admitir que há coisas que não controlamos e que isso não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. O medo muitas vezes nasce da tentativa de segurar o que não conseguimos.
Tentamos prever todos os riscos, controlar todas as variáveis, garantir todos os resultados. E nesse esforço exaustivo, esquecemos que existe um Deus que vê o que não vemos, conhece o que não conhecemos e já está no futuro que ainda não alcançamos. Quando a fonte da confiança muda, o medo perde terreno, porque não depende mais de nossa capacidade de sustentar tudo sozinho. Há momentos em que é necessário parar e perguntar: onde estou depositando minha confiança agora? É na minha habilidade? No saldo da conta bancária? No reconhecimento de outras pessoas? Ou no Deus que nunca falhou? Essa pergunta é mais do que reflexão, é um divisor de águas. Quando a resposta muda, a maneira como enfrentamos cada desafio muda junto. Imagine listar todas as decisões que você tem adiado por medo. Talvez estejam relacionadas à família, ao trabalho, à saúde ou a um chamado que você sabe no fundo que precisa atender. Agora imagine entregar cada uma delas a Deus, não como quem as abandona por desistência, mas como quem as reposiciona nas mãos certas. Não se trata de abrir mão da responsabilidade, mas de reposicionar o centro da confiança. É um movimento interno que muda a forma como você respira diante da incerteza. Quando a confiança está no lugar certo, o medo pode até aparecer, mas ele não comanda. Ele não dita o passo. Ele não define o caminho. E é nesse ponto que começamos a perceber que coragem não é fruto de um coração que nunca teme, mas de um coração que sabe onde está ancorado. Segunda verdade: coragem não é ausência de medo, é decisão com temor do Senhor. Existe um equívoco que muitos carregam em silêncio: acreditar que coragem é a completa ausência de medo. Essa ideia, apesar de popular, não se sustenta nem mesmo nas histórias mais marcantes das Escrituras. A Bíblia não nos mostra heróis sem medo, mas homens e mulheres que diante dele escolheram um caminho diferente. A coragem bíblica não é um sentimento constante de força, mas uma decisão tomada no terreno firme do temor do Senhor. Provérbios 14:26 declara: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor não é medo de um Deus severo, mas reverência profunda, reconhecimento de sua soberania e amor. É saber que ele é maior que qualquer ameaça, que sua vontade é perfeita e que seus caminhos são mais altos que os nossos. Esse temor não paralisa, pelo contrário, liberta do medo das circunstâncias, do julgamento humano e do futuro incerto. Quando o coração se ancora no temor do Senhor, algo silencioso, mas poderoso acontece. O peso da aprovação das pessoas se torna mais leve. As ameaças externas, embora ainda reais, não têm mais o mesmo poder de intimidar. A coragem passa a nascer não do controle da situação, mas da certeza de quem está no comando. Isso não elimina o medo, mas o coloca em perspectiva. Moisés, diante do faraó, certamente sentiu o frio da insegurança. Josué, às portas da terra prometida, ouviu repetidas vezes a ordem divina: não temas. E por que Deus diria isso tantas vezes se não houvesse medo? Porque a coragem verdadeira é a escolha de avançar mesmo quando o medo ainda sussurra. É permitir que o temor do Senhor fale mais alto do que as vozes internas e externas que tentam paralisar. Há momentos na vida em que tudo em nós pede para recuar. É nesses momentos que a decisão se torna mais importante que a emoção. Não se trata de ignorar o medo, mas de não permitir que ele tenha a última palavra. Quando a motivação está enraizada no temor de Deus, a coragem deixa de ser uma faísca momentânea e se torna uma postura de vida. E essa postura permanece firme, mesmo quando o cenário não muda imediatamente. Coragem e medo podem coexistir, mas o que decide o rumo é o que escolhemos ouvir. O temor do Senhor é como um farol em meio à neblina. Não afasta instantaneamente todos os riscos, mas mantém o caminho visível e a direção segura. É isso que sustenta passos firmes, mesmo em terrenos instáveis. Terceira verdade:
O agir prudente vence a ansiedade antecipatória. Há uma ansiedade que não espera o dia mau chegar para se manifestar. Ela se adianta. Ela cria cenários na mente, constrói diálogos que nunca aconteceram, prevê perdas que ainda não vieram. É como se nossa imaginação trabalhasse contra nós, projetando um futuro repleto de riscos e nos fazendo viver no presente um sofrimento que ainda nem existe. Essa ansiedade antecipatória drena forças, corrói a paz e deixa a mente exausta antes mesmo que a batalha real comece. O livro de Eclesiastes 8:5 nos lembra: o coração do sábio conhece o tempo e o modo. A sabedoria bíblica não ignora a realidade, nem minimiza o perigo, mas também não se deixa levar pela pressa do medo. Conhecer o tempo e o modo significa agir no momento certo, com a estratégia certa, sem se precipitar por pressão interna ou externa. Prudência não é hesitação covarde, mas preparo consciente. É a habilidade de avançar com calma, sabendo que a pressa raramente é boa conselheira. Existem histórias, tanto nas escrituras quanto na vida cotidiana, em que o agir prudente desarmou situações que, à primeira vista, pareciam inevitavelmente desastrosas. Uma decisão tomada sem pressa, um passo adiado por horas ou dias para ganhar clareza, um conselho ouvido antes de agir, tudo isso pode ser a diferença entre o pânico e a solução. Mas a prudência não é apenas planejamento, ela é também um antídoto contra o ciclo mental que alimenta o medo. Esse ciclo se repete quando revisamos mentalmente, vezes sem conta, o pior que pode acontecer. É como se nossa mente fosse uma roda que gira sem parar, gastando energia, mas não saindo do lugar. O problema é que essa repetição constante cria raízes emocionais, tornando o medo mais forte do que ele realmente é. Para interromper esse ciclo, é necessário substituir narrativas internas destrutivas por verdades sólidas, fundamentadas em Deus. Provérbios está repleto de declarações que nos lembram quem Ele é e como age em nosso favor. Quando essas palavras ocupam o espaço que antes era preenchido por previsões de fracasso, o medo perde seu alimento. Outro recurso poderoso contra a ansiedade antecipatória é a memória espiritual. Davi, antes de enfrentar Golias, se lembrou das vitórias que Deus já lhe tinha concedido. O leão, o urso, as batalhas passadas. Ele carregava no coração registros vivos da fidelidade divina. É por isso que manter memoriais, lembranças concretas de livramentos e provisões, é tão valioso. Eles funcionam como âncoras para os dias em que o medo tenta ditar o que pensamos e sentimos. Por fim, é preciso compreender que, em alguns momentos, Deus se cala. O silêncio dele não é ausência, mas preparação. Eclesiastes 3 nos ensina que há tempo de falar e tempo de calar. Muitas vezes, esse silêncio é a forma divina de nos preparar para agir com maturidade, sem a ansiedade de resolver tudo de imediato. O agir prudente não é apenas uma técnica para lidar com o medo. É um estilo de vida que combina confiança em Deus com responsabilidade no presente. É a ponte entre a fé e a ação consciente. E quando essa ponte é firmada, a ansiedade antecipatória perde força, porque entendemos que não é preciso viver o amanhã antes da hora. A coragem que nasce da visão eterna. Ao longo desta jornada, vimos que coragem não é fruto de impulsos momentâneos ou de uma personalidade naturalmente ousada. É uma construção silenciosa, feita de decisões e perspectivas que se repetem dia após dia. Aprendemos que o medo diminui quando a fonte da confiança muda, que a coragem não é a ausência de medo, mas a escolha consciente de agir com o temor do Senhor, e que o agir prudente é capaz de desarmar a ansiedade antes que ela tome forma. Essas três verdades não são conceitos teóricos, mas fundamentos para atravessar qualquer vale de incerteza. Provérbios 4, 25, 26 nos aconselha: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Trace um caminho reto para os seus pés, permaneça firme nele.
Esta é a postura de quem entende que a vida é feita de tempestades e calmarias, e que o objetivo não é evitar todas as ondas, mas manter o barco bem ancorado. A âncora, nesse caso, não é a autoconfiança, nem a ilusão de controle, mas a certeza de que Deus está presente em cada cenário, mesmo nos mais silenciosos. Davi atravessou campos de batalha não porque via apenas os gigantes diante de si, mas porque enxergava além deles. Sua visão não se limitava ao imediato. Ela alcançava o propósito de Deus em sua história. É essa visão eterna que molda uma coragem inabalável. Uma coragem que não depende de resultados instantâneos, mas da fidelidade de quem prometeu sustentar até o fim. A coragem bíblica é, portanto, uma escolha diária. É olhar para o dia que começa e decidir que a fé será mais forte que o medo. É manter o coração sensível e a mente firme. É permitir que cada passo seja guiado, não pela pressa nem pelo pânico, mas pela sabedoria que vem do alto. Essa coragem não se esgota porque sua fonte não é humana. Ela nasce de um lugar eterno e permanece viva, mesmo quando tudo ao redor parece ameaçar a esperança. O que foi escrito há milênios ainda é resposta para hoje. E essa resposta não apenas acalma o coração, mas reorienta toda a vida. Que essa verdade se torne não apenas lembrança, mas prática. Que diante de qualquer tempestade, possamos lembrar que coragem e fé, unidas, são capazes de atravessar qualquer mar. O que sustenta a coragem não é a ausência de desafios, mas a presença de uma verdade que não muda. Essa verdade está nas páginas da palavra e nas marcas que Deus já deixou na sua história. Olhando para trás, é possível ver quantas vezes o que parecia impossível foi vencido, não pela força humana, mas pela intervenção divina. E é justamente essa memória que mantém viva a confiança para o que ainda virá. A vida é feita de inícios, travessias e chegadas. Em cada uma dessas fases, o medo tenta assumir o controle. Mas, quando a alma se ancora no Deus que é constante, a coragem deixa de ser algo que aparece apenas nos momentos de crise e passa a ser um modo de viver. É por isso que, mesmo em dias turbulentos, é possível caminhar com serenidade. Talvez hoje as ondas estejam altas, talvez o horizonte pareça encoberto. Ainda assim, existe uma certeza que não se abala. O Senhor é fiel. E essa fidelidade não é teórica, é real, presente e ativa. Quando essa consciência se torna parte do coração, a tempestade já não dita o rumo, porque o leme está nas mãos certas. O que foi escrito há milênios ainda é resposta para hoje. Essa é a frase que ecoa de geração em geração, lembrando que a sabedoria divina atravessa séculos e permanece intacta. Que ela seja também a frase que guia seus dias, a base para as suas decisões e o consolo para as suas noites. Comente: minha coragem vem do Senhor. Essa é a declaração que não apenas afirma a fé, mas a alimenta, fortalecendo o que foi plantado no coração ao longo desta reflexão. Porque coragem, quando nasce de Deus, é coragem para sempre.